em Juízes capítulo 4, e eu quero compartilhar com você a partir do verso 1, que diz assim: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arozote Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Herber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanamim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele desceu Arozote Agoim, até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arozete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente até ele. E lhe cravou a estaca na fonte, pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim ele morreu.
E eis que, seguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela. E eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Você pode se assentar? Sei que foi uma leitura extensa, o pastor sempre fala isso, né? Mas eu gosto de ler, para que a igreja entenda e compreenda o que está sendo ministrado, né? É uma passagem conhecida, fala da servidão sobre Jabim, rei de Canaã, Débora, Baraque, fala sobre Jael, sobre Éber, sobre Sísera, um comandante perverso, mau, muito ruim, que não era alguém que quisesse ver a bondade de Deus ou tivesse algum tipo de misericórdia. Eu costumo dizer, quando leio essa passagem, que se houvesse qualquer margem de possibilidade de mudança, e eu quero que você guarde isso, que é importante no desenvolvimento daquilo que vamos ouvir aqui nessa noite através da palavra. Se houvesse qualquer margem de possibilidade desse homem ser transformado, ser mudado, Deus faria. A Bíblia fala que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus não se alegra. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas andam pregando sobre um Deus severo, um Deus malvado, um Deus que se vinga o tempo inteiro de todo mundo, um Deus que cobra, um Deus que permite coisas muito ruins acontecerem, porque esse é o Deus terrível, esse é o Deus fogo consumidor. Só que antes, e eu quero que você guarde isso no teu coração, de Deus determinar a sentença, dezenas e quem sabe centenas de oportunidades o Senhor dá a alguém. Ele sempre dá. Ele não entra com um juízo de morte, irmã Nelly, antes de exercer a sua misericórdia, antes de dar oportunidade ao indivíduo, seja homem ou mulher, seja adulto ou moço, seja de idade, não importa. Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de ouvi-lo, para que a sua ação de justiça não recaia sobre a minha e a sua cabeça. Você está aqui e talvez você está no meio de uma ponte. Foi assim que Deus ministrou meu coração e eu estou compartilhando com você. Você pode estar no meio de uma ponte e sempre vai haver uma oportunidade. Deus sempre vai fazer o que diz lá em Jeremias: enviei os meus profetas madrugando, e não foram poucos, foram muitos profetas, mas vós não quisestes dar ouvido. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, se a gente for relatar, todos os profetas que foram levantados para poder alertar Israel a respeito de mudança de comportamento e de atitude, abertura de mão de pecado, Deus sempre envia profetas sinalizando aquilo que nós necessitamos mudar, aquilo que nós necessitamos deixar, aquilo que nós necessitamos abrir mão. Deus sempre faz isso. Você pode estar aqui no Brasil, ou você pode agora pegar um avião amanhã e ir embora para o Japão, um fuso horário de 12 horas, idioma diferente, cultura diferente. De alguma maneira, Deus vai sinalizar para você lá no Japão qual é o propósito dele na sua vida. É nós que nos fazemos de rogado. É nós que nos fazemos de rogado. É nós que ficamos fingindo não entender aquilo que eu preciso abrir mão, aquilo que eu preciso fazer. E antes de Sísera ter a sua sentença decretada, se você ler os capítulos anteriores e você estudar a biografia de Sísera, você vai perceber que ele, o tempo inteiro, estava lidando com pessoas que eram de Deus. Ou seja, será que ele nunca viu e nem ouviu que o nosso Deus é um Deus de perdão, de mudança, de transformação? Claro que sim. É claro que nós cristãos não podemos nos alegrar se Deus não se alegra com a morte do ímpio, quanto mais eu, que não chego nem aos pés de Deus. Eu não posso ficar aí bem feito, morreu tarde,
como a gente vê em publicações de pessoas que severamente são assassinadas. E a justificativa de um homicídio, irmão Adriano, tem sido, ele roubou uma bicicleta. Ué, quer dizer então que roubar uma bicicleta é menos grave do que se tornar um homicida? Um assassino? Nós estamos vivendo pesos muito estranhos na sociedade dos tempos atuais. Parece que errado é só roubar a bicicleta, mas matar, como aconteceu em Saracuru nesses dias, apedrejado uma pessoa, porque foi identificado como ladrão de bicicleta, isso pode. Isso pode. Mas eu quero dizer que por mais cruel que seja o comportamento, e eu não estou aqui legislando a favor de um ladrão, mas existem sentenças a serem aplicadas sobre ele. Pegou, amarrou, chama a polícia e leva preso. Mas a sociedade, ela não tem misericórdia. Inclusive cristãos, se você for averiguar e ainda utilizam textos bíblicos dizendo o salário do pecado é a morte, mas o salário do homicida também é a morte, porque é pecado matar. Mas antes que a sentença seja aplicada, você pode ter certeza de uma coisa, querido: o Senhor vai te dar oportunidade. Quem sabe hoje Deus te trouxe a essa casa porque existe uma última oportunidade pairando sobre a tua cabeça nessa noite, e o Senhor te trouxe aqui para dizer: antes que Satanás coloque uma estaca na tua testa, você precisa saber que você precisa mudar. O Senhor não permite que nada aconteça sem que antes seja revelado aos seus servos profetas. E alguém acha que esta palavra liberada é uma revelação a respeito de algo futuro? Não. Deus usa profetas para alertar aquilo que todo mundo já sabe também. Não, Deus não se repete. Deus vai ficar falando com alguém sobre pecado se todo mundo já sabe? Deus se repete sim. Deus se repete sim. Ele fala milhares de vezes, se for o interesse dele. Ele se repete sim, senhor. Porque a Bíblia diz que ele enviou vários profetas madrugando e o povo não quis ouvir. Isso é ou não repetição? Para que você entenda, Cícera teve o fim decretado, porque havia uma mulher no monte orando, que era juíza, mas era profetisa. Ela sabia das crueldades de Cícera e como juíza ela tinha autoridade para condená-lo, mas como profetisa ela também sabia qual era a sentença daquele homem. Sabe qual é o problema de lidar com homem e mulher de Deus? Nós não só usamos armas e visão naturais, nós utilizamos visões espirituais. Em um dado momento, foi-me feita uma pergunta numa situação: você assume o que você está falando? E eu falei: espiritualmente eu assumo. Espiritualmente, alguns estão aqui, está entendendo o que eu estou falando. Espiritualmente eu assumo. E sabe por que nós não lidamos só com situações naturais? Homens e mulheres de Deus conectados têm sensibilidade espiritual. Por isso não venha ensinar um pastor e uma pastora como deve pastorear uma ovelha. Não faça isso. Ah, mas se desse mais uma oportunidade, se a pastora fosse mais próxima, se a pastora fosse mais best friend, talvez aquela pessoa não teria se perdido. Ei, querido, você está preparado para assumir o lugar de pastoreio? Você está preparado para decidir quem o céu determina que sobreviva ou morra? Eu não sei. Quem sou eu para dizer isso para você? Você que tem que saber. Por isso que quando alguém chega perto de mim e fala assim: porque Deus me deu uma direção, já me trava, ô Júlio. Essa pessoa já me para, John. Se alguém chega perto de mim e diz: pastora, vamos conversar? Sim, hoje eu tenho 2 pastorais após o culto. Mas se dentro dessas pastorais alguém vai falar tudo e eu vou dizer assim: a sua decisão já está tomada. E se a pessoa disser para mim, missionária Tatiana, sim, eu levanto e não falo mais nada. Não é problema meu, a sua decisão. Ainda mais se você chegar perto de mim dizendo que foi Deus que mandou. Agora, se você falar: não, pastora,
Me ajude em oração? Eu estou meio perdido, eu não sei o que fazer. Aí a gente senta e alonga a prosa. Mas se você disser para mim que você tem certeza em Deus daquilo que você está fazendo, tenha certeza também que haverá consequência para isso. Cícera quis se manter endurecido. A profetisa Débora era uma mulher apenas, juiz em Israel, que nos ensina sobre a importância de se ter fé, de tomar atitude e de respeitar a liderança. Porque alguém vem falar, pastor Paulo, que Débora enfrentou, ela desacatou a autoridade de Baraque. Negativo, ela chamou Baraque para a conversa e disse: por acaso Deus não disse para você ir? Antes dela tomar a vez, Juliana, ela pergunta para Baraque, ele diz: mas eu sei, mas eu estou com medo, vamos comigo? Ele ali naquele momento estava transferindo uma responsabilidade de algo que o céu havia decretado sobre ele, porque o céu sabe muito bem da ordem que eu e você precisamos para chegar aonde o céu quer que eu e você chegue. Quem não acata a ordem do céu não consegue receber do céu aquilo que o céu tem preparado. Tem gente que acha, não, o céu liberou uma palavra, mas junto com a liberação vem direções. Ou você entende que quando você não acata na íntegra as ordens que são estabelecidas pelo céu, você perde alguma parte daquilo. E a Bíblia diz no verso 4, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel. Olha o que ela diz aqui, Anderson. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu a você uma ordem? Você acha que Deus vai, ficar esperando você decidir a tua vida para cumprir o propósito? Está enganado. Não estou bem. Vou dar um tempo. É melhor eu me resolver. Quem é você na fila do pão? Quem é você? Deus dá ordem. Quem manda é Ele. Coca que sempre diz isso: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Primeira vez que eu ouvi esse ditado há muitos anos atrás foi o Coca falando. E aí tem gente dentro da igreja que acha que Deus vai ficar à tua disposição porque você não está bem. O problema é seu, se resolva. Você é velho na igreja. Deus não tem que te provar nada. Problema, ministrou aqui a Juliana. Eu tenho vergonha, depois de uma ministração, com uma exposição do que ela está vivendo, de vir aqui chorar por alguma coisa. Eu não tenho ninguém na minha família hoje que eu saiba, pela misericórdia do Senhor, com câncer, com diagnóstico de sentença de morte. Ou seja, se há uma metástase, há uma sentença de morte, que pode ser mudada, que pode não ser mudada, porque depende do que o céu tem, não sei. Você tem ideia. Tem ideia. A gente ora, enquanto a vida, a gente vai clamando, gente. Nós vamos orando, bota lá. Quem é do grupo de intercessão sabe que eu passo a maior parte do dia botando pedido de oração. Olha, fulano está com câncer, tem uma criança com água na pleura. Olha, tem outra assim, tem um recém-nascido que nasceu com uma anomalia no intestino e precisa de um milagre. Eu passo o dia inteiro, por isso que eu pedi para não colocar bom dia, boa tarde, porque já são tantos pedidos, que eu peço não coloque, para ser especificamente a respeito de pedidos de oração. E eu ainda botei lembrando, se você está no grupo e não ora, pede para sair. E você sabia que sempre alguém pede? Eu acho incrível, mas é melhor do que ocupar a terra inutilmente.
Porque se você recebeu uma ordem do céu para ser intercessora e acha que orar 1 hora por dia é o suficiente, tu é uma vergonha. Tu é uma vergonha. Porque com aqueles pedidos todos de oração, eu não consigo nem me concentrar direito. Eu estou fazendo as coisas, estou orando. Estou orando. Falo, Jesus, é muita coisa ruim. E agora eu estou compartilhando parte das coisas dos líderes que o pastor me autorizou no grupo. Quando eu olho aquilo e olho o Paulo sentado, esperando as comportas do céu se abrir, eu falei, vou morrer orando. Não tem uma vez que se sente na mesa lá em casa para tomar um café, que não tem que se esquentar o café, porque eu não gosto de garrafa térmica. Só tomo café passado na hora. E só o do Júnior que eu tomo na garrafa, porque ele tem um mistério, Juninho, Diácono Júnior. Estranho, né, Pacheco? O café dele na garrafa fica bom, é o único, gente. Não sei o teu, porque você não me chamou para ir na tua casa tomar café, mas o dele é bom, né? Pois é, fica a dica, hashtag. Mas eu vou dizer para você, querido, que quando o céu dá uma ordem, não importa o grau de medo, porque eu entendo aqui, porque todo mundo sabia quem era Cícera, inclusive Baraque. Débora já tinha um comportamento, porque ela era uma juíza, era alguém, sabe, de autoridade, era alguém que sabia, tipo assim, ficou difícil, chego mesmo, não tenho medo não, chego junto, ela tinha essa postura. Baraque, pastor, ele até tinha, porém, ele deixou o medo sobrepor uma ordem do céu. Fica para você uma palavra, não interessa para Deus o que você está sobrepondo em relação à ordem que você recebeu do céu. Para Deus não tem valia. Tem alguém da minha família doente, faz o que o céu mandou. Eu ainda estou desempregado, faz o que o céu mandou. A irmã fulana me ora de cara feia, faz o que o céu mandou. Eu não tenho dinheiro, faz o que o céu mandou. A minha mãe recebeu um laudo de morte, faz o que o céu mandou. Deu problema na conta da igreja, faz o que o céu mandou. Porque quando você sobrepõe a ordem do céu a respeito de algo que você dá como desculpa, você perde a honra. Mas eu estou sofrendo, mas também está aprendendo. Então, minha filha, dá teu jeito. Dá teu jeito. Deus mandou, se tu não obedecer, vai dar ruim. E aí eu coloquei aqui, Débora foi a única mulher juíza, a gente leu aqui em Juízes 4:4, acabamos de falar, ela era profetisa, e também foi levantada por Deus em um momento de grande necessidade de Israel. Débora tomou uma decisão com fé na profecia. Pastor, esse tópico aqui é tu. Débora tomou uma decisão com fé na profecia. Profecia que ela ouviu de quem? De Deus. Ela era o quê, gente? Profetisa. Ela não era biruta não, Anderson. Ela não era doida não, de entrar na frente de Baraque e sair enfrentando Cícera não, como se fosse moleza. Tá maluco você? Mas baseado em uma palavra profética. E ela tinha sensibilidade, Vanessa, espiritual. Ela meteu as caras, pastor, e fez igual você. Tu é muito louco. Tu é louco. Débora era profetisa e Deus lhe falou. Débora tinha uma palavra. Baraque ficou inseguro e determinou que só iria se Débora fosse com ele. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Juízes 4:8. Você já se surpreendeu, querido? Você já viu grandes coisas de Deus acontecendo na sua vida. E eu te pergunto, o que está acontecendo com a tua fé? O que está acontecendo com a tua fé? Ontem eu fiz uma live rápida. Muitos choraram hoje porque eu não deixei salva. Agora vai ser assim, fique ligado se quiser. Não vou deixar a live salva. Sou dessas. E eu falei do Salmo 78, falando dos filhos de Efraim,
que depois de verem milagres extraordinários da parte de Deus, foi crescendo uma geração que se distancia de Jacó, uma geração, pastor, enfraquecida. Os filhos de Efraim se tornaram poderosos, foram levantados sacerdotes, tudo da tribo de Efraim, olha que era uma das menores, porque a maior era Manassés. Mas quando chega lá na frente, acontece uma coisa, eles começam a perder a memória sobre quem eram os antepassados. Aí Davi, no Salmo 78, começa a fazer um relato incrível, dizendo assim: quem foi mesmo que feriu a rocha e tirou águas como ribeiros? Quem foi mesmo aquele que deu ordem para as codornizas sair de dentro das águas? Estou toda arrepiada. Quem foi mesmo aquele que juntou as nuvens e causou uma proteção contra o sol do deserto? Quem foi mesmo aquele que ergueu uma coluna de fogo para aquecer vocês no meio do frio do deserto? Quem foi mesmo que enviou 10 pragas e fez com que Faraó liberasse o povo para sair do Egito? E vocês estão dizendo que esse Deus não tem competência de pastorear vocês. Davi fica revoltado, porque ele estava lidando com uma descendência de Efraim, ou seja, que tinha conhecimento de causa. E eu te pergunto, o que está acontecendo com a tua fé, crente? Vou sair da igreja, o problema é teu, saia. Ah, não quero mais ser líder porque a pressão é muito grande, o pastor Paulo é maluco, a pastora Rosa é doida, o pastor Josmar essa semana deu um sinal de loucura também, só os secretos que sabem, né? Tem gente dando sinais de loucura. O Fernando é manicômio, Jaqueline hospício, tem uma turma aí biruta, Juliana toda ruim, com a mãe doente, o Pierre passando dificuldade, que tem as suas limitações neurológicas, a Rebeca revoltada. É uma figura essa criança, gente. Ai, ela é uma figura, é linda ela. Mas está a Juliana onde? Magé, porque a Juliana não está dando desculpa. A Juliana recebeu uma ordem do céu. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ver a rocha jorrando água. Ela vai ver, querido, o deserto sendo inundado. Ela vai começar a ver os milagres. O que está acontecendo com a sua fé? A primeira pergunta que eu te faço. Por quê? Baraque ficou inseguro e disse: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não vou não. Para de ficar, irmão, dependendo de carona, dependendo de apoio. Eu gostei. Aí eu vou falar, né? Cadê a pastora Patrícia? Está ali? Hoje eu vi o pastor Paulo falando com a pastora Patrícia assim: ô chefinha, tu vai coordenar lá as igrejas que vão abrir por lá, para a região lá de Além Paraíba, aquelas bandas de lá. Qual é o nome daquele lugar? Que vocês dão o nome? Vale do Paraíba. Que é onde vai ramificando as igrejas, né? Crescendo braços, ramos, né? A partir de Vassouras e da pastora regional, que é a pastora Patrícia. E ele disse para ela assim: porque os missionários que vão ser enviados para não sei aonde, eles que cuidem lá das ovelhas, você só vai coordenar, mas o preço é deles. Ah, irmão, eu adorei isso. Eu fiquei lá na cozinha: yes, é isso aí. Cada um paga o preço. Vocês ainda dão muita sorte. Quando eu e o pastor viemos para Jardim Angá, para esse lugar onde o jumento foi amarrado no toco, não sabia nem que esse lugar existia, gente. Quando eu desci aqui no Jardim Angá, eu não tenho problema nenhum de morar aqui não. Aqui é feio, todo mundo sabe. E as ruas estão muito ruins. Gente, vamos protestar? As ruas de Jardim Angá estão muito ruins, gente. Vamos fazer uma baixa-assinada? Olha eu. E lá na frente da minha casa tem uma lagoa, estou pensando até em criar peixe. Buraco, mas sabe o que é isso aí também? Efeito de algumas ruas dos ladrões de água. Porque abriram os asfaltos para puxar cano clandestino e hoje está afundando tudo nos buracos. Aqui não tem ninguém que rouba água, estou tendo uma visão. Ninguém.
Mas eu estou dizendo para você que vocês ainda estão no lucro. Porque, irmão Júlio, amanhã o Júlio, na cara de pau, ele fala assim para mim: pastora, faz o Pix de manhã para eu abastecer. Eu vou lá, Júnior, Pix. Falo, Júlio, Pix feito. Eu tenho dinheiro, só que não. Eu olharei para o alto. De onde vem a bênção? É dele. Eu falei com o Paulo ontem: se tu passa dessa para melhor. Na hora que o Pedro me chama: pastor, o Pix se vira, a congregação é tua, vaso. Tá pensando o quê? Vocês têm aqui, irmão, o Senhor dos Exércitos em forma corpórea, porque se sou eu, rapidinho vocês iam fazer um apelo mais forte nas congregações para entrar dízimo e oferta. Vocês iam cantar até a musiquinha: dízimo, é dízimo e oferta. Quê? Você acha que eu ia morrer? Ia ficar estressada? Para os carros bonitões, tudo aqui na porta da igreja. Tudo tirando onda. E o dinheiro vem de um lugar só. Todo mundo olhando para o alto. De onde vem a bênção? Querido, pregar em cima do altar é tirar onda. Vai administrar, encarar a Cícera, sair com ele na mão. Vai? Pulando, vou deixar isso quieto. As promessas de Deus a Abraão se estendem até nós. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Gênesis 22, 18. Débora tomou uma decisão de fé. Débora sabia que o Senhor luta pelo seu povo, porque ela conhecia Deuteronômio 3, 22. O Senhor se levanta para guerrear as nossas guerras. Por isso que eu fiz uma pergunta: onde está a tua fé? Se eu entendo que esta palavra aqui é uma palavra que se estende a mim, se estende a Tatiana, se estende ao Anderson. A minha fé, ela não precisa ser edificada, Jéssica, porque eu já tenho motivos para acreditar. Eu acho, pastor, que esta palavra, irmã Fátima, ela é uma palavra, bem-aventurado vocês que não viram e creram. Essa palavra não serve para ninguém aqui. Você me perdoa falar isso. Estou te frustrando, estou te arrebentando, estou arrasando com a tua vida. Porque aqui nessa igreja, alguém que diga para mim que nunca viu a fé sendo respondida é um mentiroso. Porque você mora em Jardim Angá, vou usar o jargão do pastor. Olhe para quem está do seu lado e diga: tem um pobre aí? Tem um pobre aí? Olha aqui uma pobre falando contigo. Eita glória! Já até emprestei dinheiro, pastor, há 15 dias atrás para comprar o gás que ele estava duro. É porque você tinha muito dinheiro na conta? Não, o gás era 110 e eu tinha 120. Acabou com as minhas economias, Bia. Eu vi a irmã Valdete no dia aqui falando: tadinho do pastor. Eu ouvi atrás aqui no dia do gás. Queriam fazer até uma vaquinha. Não, irmã, porque a gente pega tudo que a gente tem. E é reino, é obra. Eu não estou reclamando e falando isso para ter piedade, porque o céu me paga bem. Vocês não veem como é que eu ando bonita? Tudo eu ganhei. Não compro quase nada, irmão. Quê? Tem noção não, é forte, Brasil. Como o Senhor me abençoa. E se você não gosta da marca Provisão do Céu, estou pensando em criar até essa marca. Nem ligo. Chega na minha casa granola salgada, chega bolo de morango, bolo de abacaxi. Tem noção não, irmão, é forte o negócio. Chega banana, abacate, potinho de churrasco, bolo de aniversário, né, Letícia e Júnior? Vai chegando, irmão. Chega roupa, chega sandália, chega relógio. Cadê o Júlio? Júlio, não é o Júlio Minda não, o outro Júlio. Cadê? Está ali atrás. Passei 5 meses em Portugal. O Júlio quase teve que chamar um caminhão de tanta coisa que chegava lá em casa para mim, pelo correio. Estou mentindo, Júlio? E o que você faz? Não faço nada, irmão. Eu só olho para o alto.
Não comprometo a minha fé, porque o céu sabe muito bem me devolver segundo as necessidades que eu tenho. Mas aí, Baraque tem medo, e tem crente aqui que o Senhor está dizendo, para de dar desculpa. Para. Paulo, um modelo de perspectiva positiva em circunstâncias difíceis. Débora acreditou que nenhuma batalha é grande demais para vencer quando o Senhor está do nosso lado. Ela ainda fala porque é baseado em Deuteronômio 2:36. Não sei qual é o tamanho da sua batalha, querido, mas seja como Débora. Tome uma decisão de enfrentá-la em nome do Senhor e utilize a fé. Porque Débora tomou a decisão com fé em uma profecia. Pastor, ninguém te para. Porque você tomou uma decisão em fé baseada em uma palavra profética. Expande, coloca o pé que eu faço o chão brotar. Envia, porque eu sustento. Você não vai parar, vai ser em sala, em casa, em coreto, em rua, na praia, mas obedece a ordem do céu. Sem querer parceria ou opinião. Juliana, tu é doida, doente, fica indo para Magé. Pedro é mais maluco ainda, Bendy. O Pedro é fácil de identificar, né, gente? Que ele não é normal. Ele é muito engraçado, gente. Meu pai. Mas segundo ponto, penúltimo. Débora se levantou e agiu. Débora não só decidiu em sua mente, mas se levantou e partiu. Tem muita gente que tem uma fé teórica. Segunda ação, a primeira, ela tomou uma decisão baseada na profecia, uma decisão de fé. Segundo, Débora se levantou e agiu. Ela não ficou dando desculpa. Falta, querido, muitas vezes você se levantar baseado na palavra profética e agir. Sabe, tomar a decisão de agir. Os santos podem se sentir confiantes. E aí eu separei aqui Salmo 73, 24, Isaías 25, 8 e 9, 2 Coríntios 5, 1, 2 Timóteo 4, 8, fala tudo sobre confiança. Por que Paulo ia? Porque ele confiava. Não é porque ele tinha apoio, pastor. Não é porque ele tinha apoio, missionária Rosineia. Não, Bianca. Paulo levantava e ia fazer viagens loucas, irmão, incabíveis, porque Paulo confiava. E Débora não foi porque ela se achou a gostosona, a juíza, medalhão federal, nada disso, gente. É porque ela sabia quem é que estava na retaguarda dela. Os outros ficam falando, não, pastor. Ele está baseado numa palavra profética. Por isso que ele faz. Ele age. O Daniel falou esses dias lá, Paulo deu umas direções para ele, né, nas coisas dele lá, pessoais. E ele falou, mãe, meu pai é irmão de Jesus. Eu sou primo de 3º grau. Meu pai não é normal não, mãe. Ele vai falando, a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Ele é normal? Eu falei, Daniel, você só tem 25, eu estou há 5 anos na frente. Teu pai é louco. E o pior é que o negócio acontece. Quando fizermos a nossa parte, o Senhor fornecerá tudo que precisamos durante a nossa jornada. Isso está provado, pastor, em Deuteronômio 2, versículos 6 e 7. Primeiro, Cararine, eu faço a minha parte. Depois, pastor, Deus entra e faz a parte dele. Tem gente, Pedrinho, querendo mole. Quando Deus fizer, aqui tem gente assim, vou fazer igual o pastor Daniel, segunda-feira lá no Reteté, Jéssica, você quer que eu desça aí te aponte? Você quer que eu desça aí te aponte? Tem gente aqui querendo que Deus faça para depois você fazer. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Tu não é melhor do que Débora, tu não é melhor do que Moisés, tu não é melhor do que Abraão, tu não é melhor do que Isaac, que cavou 2 poços, desentulhou 2 poços que era do seu pai. O povo endemoniado
se levantou contra eles por inveja, porque saiu água do poço. Ele, ao invés de desistir, bateu o pé, cavou o terceiro, rebote, saiu água. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra liberada sobre ele. Ele tinha uma palavra. Tem gente querendo beber água, mas não quer cavar poço. E ó que alguns disseram, Caroline, Isaac só desentulhou os poços, aí é mole, porque quem cavou foi o pai dele, Abraão. Aí os 2 poços foram vetados pelos inimigos, pelo povo que nem tinha interesse, porque se tivesse, tinha tirado o entulho. Aí alguém disse assim, pastor, agora Isaac desiste, duvida, ele não quis nem assunto. Deu as costas, não foi assim não, porque Isaac era firme. E foi, né? Pegou a enxada e foi lá cavar. Aí o povo ficou bestificado. Aí não adianta parar o Pedro e a Juliana não, porque a gente reclamou do primeiro poço, reclamou do segundo poço, tá o Pedro e a Juliana cavando o terceiro. Aí Deus fala assim, Reobote é o nome desse poço. Reobote é o nome desse poço. Sabe por quê, querido? Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor fornece tudo o que precisamos durante a jornada. Esperança de uma causa certa, Romanos 5:2, Deus encoraja os desanimados, Jeremias 15, do 2 ao 21, Filipenses 4, 6 e 7. Deus encoraja os desanimados. Como que Deus faz isso, irmã Yara? Dando sinais, Pedro. É aquele dia, Ju, que você chega mortinha com farofa lá em Magé, depois de levar o Pierre, eu fico acompanhando diariamente a sua rotina, e sempre orando. Deus está aqui, sabe o que eu estou falando. Eu falo, Jesus, está essa menina levando o Pierre para fono. Jesus, só falta levar agora o Pedrinho para que médico, Pedro? Aí vai para o fundão para levar a mãe para fazer radioterapia. Se compadece com alguém que sai de lá. Bate palma, grava o vídeo, chora junto. Eu fico olhando. Aí mostra o cenário de destruição de brinquedos em casa. Um monte de louça. Porque a mãe dela que ajudava muito ela quando ela ia fazer essas atividades. Quando ela chegava, eu cansei de ver, cansei de acompanhar. Quando ela chegava, a cozinha estava arrumada. Ela dizia, só minha mãe. Hoje, tadinha, ela não pode. E aí vai Juliana terça-feira para Magé. E sabe o que Deus faz? Faz uma vida desgraçada, sofrida, que o diabo estava destruindo, aceitar Jesus naquele dia. Aí são sinais. Deus encorajando vocês dois. Pedrinho já até lançou a semente assim, pastor, aluga uma casa para mim em Magé, que eu vou morar logo lá. Isso é amor. E o que Deus está dando para eles de retribuição? Um filho com problema, Juliana não é curada e a mãe morrendo de câncer. Calma aí, crente. Calma aí. E você está dizendo, pastora, cada um com a sua luta. Frouxo, covarde. Trazer o povo de Deus de volta à aliança de Deus é o papel da pregação. Jeremias 11, do 1 ao 2, 2 Timóteo 3, 15, 4 e 2. Terceiro e último ponto. Débora liderou a vitória. Débora liderou com inspiração, mandou Baraque se levantar e descer para a guerra. Irmão, olha, vou te contar. Não venha para cá, pastor Paulo Roberto. Mas é igual as tias dele, Paulo Roberto, criatura. Por isso que às vezes eu entro na frente dele mesmo, quando vejo conversinha fiada, sabe, palhaçadinha, líder com biquinho, gente boladinha, perdão das palavras que eu não está usando o termo pejorativo aqui, e vem falar, porque o pastor Paulo, eu cala sua boca. Vai ter o peito que esse cara tem, ele é louco, gente. Eu estou há 2 dias sem poder sair de casa, tomando conta dele para ele não fazer arte. Tive que cancelar tudo que era meu, porque ele passou muito mal segunda-feira. E o pior, eu estava no reteté,
Cheguei em casa meia-noite, rodando no mistério. E o homem em casa dando tremendo, sozinho. A vizinha foi pro reteté comigo. A minha irmã foi pro reteté comigo e o Paulo morrendo em casa. Teve uma hipotensão, a diabetes caiu, começou a se tremer sozinho. E essa criatura, em vez de pegar o telefone, discar 0 Rose, ele fez um pote de mingau de fubá, de angu e comeu. Vai melhorar! Tinha comida, gente, é porque ele não queria. Ele quis comer, ele gosta desse mingau de angu dele aí, de doce. Eca. E aí, ele ficou mortinho, parado não. E aí, sabe o que Deus fez? Adriano, porque eu fui lá buscar, quando eu saí de casa, ele falou, busca por mim, ore por mim lá. E eu falei, é o que eu mais faço, Paulo, orar por você e buscar por você. Foi a minha resposta para ele, não foi? E às 9h pouca da noite, ele passando mal em casa, a santa já tinha ido embora há muito tempo, e ele também não falou que já não estava passando bem, senão a santa tinha caguetado ele. Para mim, né, santa? Deus toma um profeta que desce de cima do púlpito. Esse é o Deus que eu sirvo. As meninas que estavam comigo vão saber disso agora. Só quem estava perto, Patrícia, que estava lá do meu lado e viu, e ouviu. Deus toma uma profeta que não sabe nada da minha vida. E desce na minha direção, me abraça e pede autorização para entregar algo de Deus para mim. Eu digo sim, eu recebo. E ela me abraça e diz, na sua casa tem um corredor pequeno. E tem um anjo agora entrando nesse corredor, indo até o teu quarto que é no final do corredor. Está olhando a sua cama arrumada e o seu esposo não está bem. E eu estou indo lá agora visitar ele. E jogar por terra todo o mal. Eu me arrepiava, comecei a chorar, falei, meu Deus, o Paulo deve estar passando mal dentro de casa. Falei, mas o anjo já foi lá, ele é melhor que eu. Ele é melhor que eu, porque eu sou ruim. Está 2 dias de castigo. Quase que eu ameaço me deixar ele vir para o culto hoje. É porque ele se fingiu de bom o dia inteiro hoje, Juliana. Ele falou, tá tudo bem, tô ótimo. Tô sentindo mais nada. Eu, Paulo Roberto. Deu o horário, vai comer. Quer que eu bote? Obriguei o cara a comer canja ontem, ele odeia. Falei, tá com piriri, todo ruim, vai comer canja. E fui lá para a cozinha fazer canja para ele. Meu pai que se deu bem, que levou o que sobrou, que meu pai gosta. Que se eu deixasse lá em casa e aparecesse com um prato de canja hoje, ele ia passar mal. Mas por que eu estou falando isso, querido? Porque não venha para cá achar que Baraque, porque tinha um nome, não ia ter que se submeter à autoridade de Débora, porque quem decidiu encarar a batalha foi ela. Não deixa bicudo, orelhudo, cabeçudo, gente sem noção ficar dando opinião se é você que está pagando preço. Tem gente que quer se meter na cor do meu esmalte, meu cabelo, irmão. Só quem tenta me convencer com cor de cabelo é a Tatiana, que eu já estou deixando ela completamente sem noção. Ela está louca. Porque eu já disse, quero mudar, não quero mais ser loura, enjoei. Aí ela, mas pastora, porque aí depois eu escureço. Aí ela vai falar, tu vai me dar um trabalho para eu clarear, mas eu enjoei. Toda semana eu mando uma foto e falo, é essa. Aí eu chego lá, mudei. Ainda estou decidindo. Não vai falar culpa a ninguém. Mas por quê? Porque tem gente querendo se meter. Se é você que se dispôs a ir para a guerra. Débora liderou a vitória. É para mim, então é comigo. Sai da frente, Baraque. Desce lá e só fica no comando, porque é eu que vou mandar aqui. E é assim que você tem que fazer. Débora liderou com inspiração. Mandou o Baraque se levantar e descer para a guerra. Vai, garoto, vai. Sem se assustar de forma alguma com aqueles que se opõem a você. Se coloque diante da oposição. Filipenses 1:28. Isso é uma ordem. Aqui está
a beleza de uma liderança. Uma liderança direta, objetiva e sem máscara. Por quê, pastor? Uma liderança direta. Desce, Baraque, junta os 10.000 e vai. Era bem resolvida, pastor. Segundo, objetiva. Não ficava, não, mas sabe por quê, Baraque? Deixa eu te explicar. Tu não quis ir, não? Desce, só vai lá no comando, mas quando ganhar, Baraque, é o meu nome, tá? Não é o teu, não. Papo reto. O pastor tem que ficar atrás dele, porque eu e Patrícia, né? Porque ele não tem filtro não, gente, ele é maluco. Ele fez uma reunião de negócio esses dias por telefone, chamada de vídeo, e eu estava perto da sala. Ele está fazendo uma orientação a uma empresa, e aí estavam os sócios. E ele falando assim, não, porque uma das sócias, você é teimosa, tem dificuldade de ouvir. Meu Deus! Por isso que está dando errado. Aí eu pensando, a empresa é dela, cala a boca, Paulo Roberto. Olha o nosso dinheiro indo embora. Fiquei em pânico, mas ele falou, e o Daniel estava na reunião. E o Daniel depois ligou, mãe, meu pai é louco. Eu estou com as pernas trêmulas até agora, mãe, meu pai é maluco. Falei, agora que tu percebeu? E sem máscara. Ela não maquiou Pedrinho. Ela podia, Ju, disfarçar. Ela podia, Anderson, engabelar Baraque. Não, porque tu vai, aí a gente chega a uma concordância, sem máscara. Tu vai, eu vou contigo, mas olha, fico te dizendo que essa honra é minha. Ela não ficou maquiando. Não adianta você querer dividir, compartilhar uma honra que o céu já identificou o teu nome. Para de palhaçada. Se o teu pai não te apoiou, não tem honra para ele. Se o teu marido não te apoiou, não tem honra para ele. Se a tua mulher não te apoiou, não tem honra para ela. Se o teu amigo não te apoiou, não tem honra. Não adianta você, não, porque eu tenho um coração bom, mas Deus não. Para de iludir, porque você não tem controle do céu. Quem tem é Deus. Se Deus mandou alguém te ajudar e essa pessoa se fingiu de rogado, não vai ser abençoada. Porque a Bíblia diz isso. Eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E essa pessoa pode ser da tua casa, da tua família. Só lamento, Lília, me abençoe. Me abençoou, gente. Eu saí, nem sabia que o pastor estava morrendo, ainda parei no McDonald's para comer. E quem pagou foi a Lília, que eu não tinha dinheiro. E detalhe, eu chamo mais duas que não tem dinheiro. Aí ela pagou o meu e das duas. Rica. Meu Deus. Vitória em Jesus. Para caminhar em vitória, devemos enfrentar as nossas deficiências. Paulo fala sobre isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado. Filipenses 3, 12, 13. Tudo que você fizer por palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e ao Pai por meio dele. Querido, nós aprendemos algumas coisas sobre a liderança e sobre a ordem que Deus deu a Débora. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Aqui a fé é a soma total de tudo que Deus ensina, adverte, requer, instrui em sua ordem, em sua palavra. Débora teve a capacidade de inspirar e encorajar até o medroso de Baraque. Enfrentou o perigo com coragem, estava disposta a ir com o povo. Isso deu coragem ao povo também. Eu estou vendo, pastor, isso acontecer aqui dentro da Deus Provedor. Está geral ficando doido, está geral ficando doido. Gente, está todo mundo maluco. O pessoal me liga e fala assim, estou aqui na agência, porque Deus me deu uma ordem de comprar um carro. Aí eu, meu Deus, é o irmão mais pobre da igreja. Por quê? Porque foi liberado palavra profética. Hoje uma irmã me chamou antes do culto e falou comigo, pastora, vou comprar uma casa, mas eu não tenho R$1. Eu falei, eita, mas tu tem fé, mulher? E sabe o que é isso, pastor? Comportamento do líder. Essa igreja não tem como ser morta. Essa igreja não tem como não expandir. Até os crentes que vieram de outras denominações
que eram todos acertadinhos, todo ajuizado, perderam o juízo. Perderam o juízo. Ah, eu adoro. Quem tem coragem em tempos de crise ajudará quem está inseguro e hesitante em cumprir a ordem de Deus. Hebreus 10, 24 e Hebreus 3, 13. Ela deixou que os outros recebessem os créditos de suas ideias? Não, querido. Porque ela sabia muito bem o preço que ela tinha pago e o risco que ela tinha corrido. E Baraque foi um bobo. Por quê? Se Deus tivesse, Edson e Bruna, revelado a Baraque, Anderson, o desfecho que nem era nem Débora e nem era Cícera, nem era Baraque que ia matar Cícera, que ia entrar uma terceira pessoa. Não ia ter nem dor de cabeça. Sabe o que Deus está falando? Quando você acata a ordem do céu, no final da tua batalha, Deus te entrega a bandeja na tua mão. Fique de pé. Ele entrega a bandeja na tua mão. Imagina chegando a notícia para Baraque. Quem matou? Gente, Cícera fugiu. Mas está sabendo? Pegaram Cícera. Menina, é sério? Quem foi? O exército que matou Cícera. Quem foi? Foi Débora? Não, foi Jael. A mulher de Helder. Botou ele para dormir na cabaninha, Éber. Botou ele para dormir na cabaninha. E quando o cara estava roncando, Deus deu uma estratégia, ela pegou uma estaca. E enfincou, irmã, mulher sinistra ela. Caraca, sinistra. O bicho deitado, ela deu uma aguinha, devia ter um sonífero naquela água. Ela arranca a estaca, mulher. Ai, gente, sinistra ela. Porque a Bíblia diz que ela enfinca a cena, o cara dormindo de lado. A fronte é isso aqui, né? Dormindo de lado lá, roncando, crente que tinha escapado, porque o teu inimigo está assim, achando que se deu bem. Vai tomar-lhe um susto. Pastor, fevereiro, capeta, o chifrudo, rabudo, vai tomar um susto com o que vai acontecer na Deus provedor. Deitado de lado, vem Jael, pega uma estaca, enfinca na fronte de Cícera. Mas para saber que o homem estava mortinho, ela pega e soca e crava a estaca. Ou seja, atravessou a cabeça, porque a Bíblia diz aqui nos últimos versículos do capítulo 4, que ficou preso à terra, porque ela levou um martelinho assassino. O Senhor está dizendo para você, que quem se levantou contra a tua vida vai ter um destino destruidor. Se por um caminho ele veio, por 7 vai fugir. Hoje é noite, querido, de você não compartilhar a ordem do céu, porque Deus vai te honrar. Ninguém pode acreditar, pastor. Pode estar todo mundo doido, assim, desesperado, porque quando você vê assim, digitando, gravando áudio, grupo de líderes, conselho de pastores e diretoria geral, eu falo, Jesus, guarda os anciões. Mas ainda que digam assim, Cícero é muito poderoso, pega a estaca, sai da tenda, enfia na fronte, porque Deus é contigo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor, eu quero te entregar o teu povo em tuas mãos. Que esta palavra, Senhor, venha de encontro a cada coração. Que nós sejamos munidos de autoridade, Pai. Que nós estejamos, ó Pai, tomando uma decisão com fé na palavra liberada. Que nós possamos nos levantar e agir. E que possamos, ó Pai, liderar o caminho do milagre, porque o Senhor está no comando da nossa história. Por isso, ó Deus, eu quero abençoar cada um aqui. E que cada um que está aqui nessa noite possa experimentar da tua presença.
do teu milagre, da tua provisão, para a glória do teu nome. Eu não posso deixar de fazer um apelo, porque eu já tenho alguém que quer aceitar Jesus antes do apelo. Eu recebi uma mensagem no meu privado do Instagram sobre uma pessoa que está aqui nessa noite. Ela disse: eu estava decidida a aceitar Jesus no domingo, mas eu tive que ir embora, mas que a chuva caiu e deu uma coisa, tudo contrário. Mas essa pessoa está aqui hoje. Eu falei: não seja por isso, quarta-feira. Ainda bem que agora a pedrinha na coroa vai ser minha. Eita glória. Vem cá, Angélica. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela? Eu vou pedir alguém que fique aqui na frente com ela. Acompanhe a Angélica aqui. Vem, Bruna. Isso. A Bruna vai ficar aí com você, vai te abraçar. E ela disse para mim: eu preciso entregar minha vida ao Senhor. Eu brinquei, botei um quiz semana passada no meu Instagram. E ela respondeu, e eu falei com ela o que ela precisava fazer. E ela me chamou e disse: pastora, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Porque eu sei que Ele pode mudar a minha história. E Angélica, você hoje está tomando a decisão mais acertada da tua história. E o Senhor vai te ajudar. Vai te ajudar. É guerra, é batalha, porém aquele que esteve com Débora, aquele que esteve com Jael, aquele que esteve até com Baraque, está contigo. Eu peço à igreja que estenda a sua mão aqui, nós vamos orar. E eu tenho certeza que hoje ela já está com essa atitude decretando o caminho de milagre. Mas há oportunidade, se há mais alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor, se reconciliar, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar também por você. Há alguém aqui? Pastor, eu estava afastado, eu estava desanimado, mas eu quero. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, igreja. Glória. Tem mais um casal vindo aqui na frente. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ainda dá tempo, querido. Ainda veio um pequenininho correndo atrás ali. Se há mais alguém aqui que precisa tomar uma decisão e falar: chega, eu não vou ficar passando vergonha. Eu vou entregar a minha causa nas mãos do Senhor, porque Ele vai me dar vitória. Eu não vou me estender. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sobre a Angélica, sobre a Tainá, David, Jennifer, o pequenininho, Vitor, Caio Vitor. Nós vamos profetizar. A minha querida veio à frente também. Aplauda o Senhor, gente. Glória! Glória! É para isso que a igreja está na terra. Glória! Aqui tem pessoas dizendo: eu não vou fugir da ordem do céu. Eu não vou fugir da ordem do céu, porque eu sei que se o Senhor tem o controle da minha vida, todos os inimigos vão ser derrotados, vencidos, para a glória do nome do Senhor. Pai, eu quero te entregar os teus filhos e filhas que estão aqui à frente. Deus, que decisão cada um aqui tomou. Eu te agradeço, papai, porque eu tenho certeza que Cíceras, que representam o inferno, estão sendo derrotados, ó Pai, nessa noite. Senhor, está aqui os teus filhos e filhas, ó Deus. Está aqui tomando a decisão mais acertada. E nós queremos, como igreja, declarar que hoje o inimigo está tomando uma estaca na fronte e está sendo vencido para a glória do nome do Senhor. Toma o teu povo aqui em tuas mãos, ó Pai. São escolhidos e escolhidas, desde o mais novo, Caio Vitor. Senhor, as irmãs, aos jovens, as jovens estão sendo entregues agora em tuas mãos, ó Pai.
E nós como igreja declaramos um novo tempo, uma nova história, um novo momento, e o teu nome sendo glorificado. Eu abençoo essas vidas no nome de Jesus. A igreja pode aplaudir